Aleluia, glória seja dadas a Deus. Estou aqui para fazer mais um vídeo. Hoje eu estou só, Vitória está na escola e a Adriana saiu, teve que fazer algumas coisas aqui para casa. E através desse vídeo eu quero encorajá-los, quero orar por vocês e quero abençoá-los e trazer uma palavra do Senhor para vocês. A gente que convive com esse ministério há 7 anos, desde o início, nós sabemos de todas as lutas, as dificuldades que esse ministério passou, que as vidas que estão aí passaram e continuam passando, porque a gente entende que o reino de Deus é assim. A gente tem muita luta, muita aflição, mas a palavra do Senhor diz que nós temos que ter ânimo, porque o Senhor, Ele venceu por nós. E eu quero, através desse vídeo, mais uma vez encorajar vocês, trazer uma palavra de Deus para vocês. É a palavra que eu queria trazer e depois em casa ou em outro lugar oportuno vocês podem meditar, que está em 2 Reis, capítulo de número 6, a partir do verso 8, que fala um momento em que Eliseu, Deus revelou a ele o conselho do rei da Síria em relação a Israel. E divinamente inspirado, Eliseu, ele recebe as revelações de Deus que o rei da Síria estava armando uma cilada para destruir Israel. Ele manda um enviado até o rei de Israel, dizendo para que o rei de Israel não descesse por um caminho determinado, porque o rei da Síria tinha armado uma emboscada e o rei de Israel obedeceu, não desceu. E o rei da Síria, ele ficou encucado com aquilo, ele ficou perplexo, achando que tinha alguém dentro do reino dele que estava levando informações até o rei da Síria, e os servos do rei da Síria, até os servos do rei de Israel, e os servos do rei da Síria falou: olha, não é ninguém de nós, é Eliseu que recebe as revelações quando você está no seu quarto e passa para o rei de Israel. Então o rei da Síria, completamente com raiva, envia mensageiros para prender Eliseu. Em determinado momento, aqui no capítulo de número 6 de 2 Reis, no verso 14, diz assim: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. O povo da Síria, os soldados da Síria foram até Israel para prender Eliseu, aquele homem que recebia revelações de Deus e direcionava a Israel o que Israel tinha que fazer. E o moço do homem de Deus, o servo de Eliseu, se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com carros e cavalos. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Naquele momento, o servo de Eliseu simplesmente olhou para baixo e viu carros e cavalos e um exército muito grande. E a pergunta que veio no coração do servo foi: Senhor, o que faremos? Eu sei, eu tenho contato com alguns irmãos sobre as dificuldades da igreja. Eu sei que na ausência do pastor, de vocês, a igreja passa por momentos tão difíceis. Até mesmo com a minha presença, são momentos difíceis, de desânimo, de pessoas desanimadas, tristes, cabisbaixas, de pessoas que às vezes ora e não vê as coisas acontecer, de pessoas que por alguma situação da vida se sentem sem vontade de querer caminhar. E a igreja, ela passou durante tantos anos, tantas lutas, tantas coisas, mas a gente sempre viu a mão de Deus. E nessa história aqui eu quero trazer um pouco para vocês, e essa palavra é uma palavra de fortalecimento, que quando o moço de Eliseu, ele olhou para o exército, ele olhou para as circunstâncias, ele olhou para a quantidade de inimigos que estavam ao redor dele. Só que Eliseu, ele não olhou para aquilo. A continuação da narração do texto, no verso número 16, diz assim: Eliseu disse a ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E na nossa caminhada, eu também faço parte disso, e muitas vezes nós simplesmente olhamos para os nossos inimigos, olhamos para as circunstâncias, olhamos para as pessoas desanimadas, olhamos para a igreja muitas vezes vazia, mas poucas vezes nós temos o desejo de olhar para cima
e ver que aqueles que estão conosco é maior do que aqueles que estão com eles. De ver que Deus está conosco, de ver a presença de Deus manifestando, trazendo milagres, trazendo cura, trazendo conserto no meio da igreja. E assim tem sido durante todos esses anos na igreja. Vários momentos difíceis, de desânimo, que parece que a igreja vai fechar, e que parece que isso, e parece que aquilo, e muitas pessoas acham, muitas pessoas entram, outras pessoas saem, e a gente nunca atentou para isso. Isso às vezes traz desânimo para a gente, mas nós não temos que olhar para baixo, para os soldados do rei da Síria. Nós temos que olhar para cima, assim como Eliseu olhou, e ele sabia que Deus estava com ele. Só havia 2 homens em cima daquela montanha, que era Eliseu e o seu servo. Mas Eliseu falou que maior e muito mais eram aqueles que estavam com eles, aqueles 2 homens, do que aquele rei da Síria. Então não olhe para a circunstância, não olhe. Eu como pastor eu oriento vocês, não olhem. Olhem para Deus. Saibam que maior é aqueles que estão conosco aí. Muito mais são aqueles que estão aí no meio de nós, que são os anjos de Deus. E Deus vai completar a obra que ele começou nessa igreja. E Eliseu orou e disse: Senhor, no verso de número 17, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E é assim que tem sido, porque nós vivemos pela fé, nós vivemos pela esperança. Nós não olhamos por circunstância, porque quem conhece a história sabe que essa igreja nunca viveu de circunstância. Ela sempre viveu de fé, crendo no impossível de Deus. Mesmo às vezes angustiados, perplexos, mas nunca desistindo daquilo que Deus tem. E a minha oração é que Deus continue abrindo os olhos de vocês, para que vocês não olhem o que o inimigo fala, o que as circunstâncias levam a ver, mas que vocês olhem para o céu, olhem para cima, assim como o salmista fala que é do alto que virá o nosso socorro. E creia que Deus está no meio de nós, que Deus está aí. Se Ele abriu essa porta, ninguém vai fechar. Se Ele está no meio de nós, nós temos que continuar crendo. A sua palavra diz que o amor, ele suporta, crê, ele espera. O amor tudo sofre. Se você ama esse ministério, continue crendo. Não desista. Não olhe o que as pessoas dizem, mas olhe aquilo que Deus diz. Aquilo que Deus já falou durante toda a história da igreja. Tudo aquilo que os profetas disseram, tudo aquilo que Deus falou no nosso coração, tudo aquilo que a palavra de Deus falou no nosso coração. E nós não podemos desistir. Nós estamos aqui orando, sempre esperando um sinal de Deus. Ore por aquelas pessoas que estão fracas. Ore por aquelas pessoas que estão pensando em sair da igreja. Ore para que Deus abençoe aquelas pessoas que dizem que a igreja pode fechar ou isso e aquilo. Nós temos que abençoá-lo e não desanimar, porque eu sei que Deus está no meio de nós. Eu como pastor eu oro para que Deus abra os olhos de vocês, para que a presença de Deus cada dia inunde mais e mais a vida de vocês. Que vocês saibam, assim como Paulo orientou a igreja de Efésios, a igreja de Filipenses, ele estava preso em Roma, mas ele escreveu cartas orando e aconselhando. E eu sei que o Espírito Santo também está no meio de vós. Então não desista, leia a palavra, creia, congregue em amor, ajude um ao outro. E o Deus de paz, que excede todo o entendimento, estará no meio de vocês, ajudando e fortalecendo vocês. Pai, no nome de Jesus eu te peço que o Senhor traga, ó Deus, sobre os meus irmãos, a paz do Senhor, a fortaleza do Senhor. Que eles não olhem para a circunstância, mas olhem para o Senhor. Que o Senhor continue trazendo capacitação. Eu como pastor, mesmo longe, assim como Paulo também orientou mesmo longe, mas Paulo também tinha cooperadores, assim como Epáfras e outros, Timóteo, assim, meu Deus, como Tito. E eu oro para que o Senhor também abençoe os cooperadores dessa igreja, as pessoas que estão aí, ó Deus, em nome de Jesus, dando a sua vida pelo ministério. Eu abençoo cada um, em nome de Jesus de Nazaré. Que a tua glória esteja no meio, ó Deus, dessa igreja, abençoando os meus irmãos, abençoando aqueles que estão aí, ó Deus, fazendo a tua vontade. Eu te agradeço por todas as coisas.
em nome de Jesus de Nazaré. Meu irmão, continue crendo. Nós não vivemos por vista, vivemos por fé. Crendo na promessa, nas palavras do Senhor para o Ministério Shekinah. Eu te abençoo em nome de Jesus. Mando um abraço da minha filha e da minha esposa para vocês. E no momento certo, Deus nos orientará o que nós temos que fazer. Por enquanto, continue crendo, continue congregando, continue ajudando, continue um abençoando o outro em família, porque o restante Deus fará. Deus os abençoe.